Olá, gente, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição do nosso Pod IMEP. E olha só, já começando, eu aproveito aqui a oportunidade para te falar. Não segue a nossa rede ainda? Segue a gente, curte, compartilha e olha, tem também o site da igreja que está recheado de informação. Você entra no site, você fica sabendo de todas as nossas programações, então vem com a gente. E hoje o nosso podcast está mais que especial porque a gente está recebendo aqui, olha só, Neto e Luciene. Nós vamos falar sobre casamento maduro. É um desafio, hein? Vou deixar que vocês se apresentem. Primeiro, muito obrigado por estarem aqui. E digam aí quem são vocês, quanto tempo de casado, quantos filhos. Eu me chamo Neto, né? Nós temos 26 anos casados, casamos em janeiro de 1999. Sou professor de matemática, moro aqui em Palmas há 18 anos, frequento a igreja há 18 anos também, desde que chegamos aqui. E estamos aí nesse desafio maravilhoso de estar casado, né? Graças a Deus, né, Lu? Eu me chamo Luciene, sou pedagoga, casada com o Neto, né? Temos 3 filhos, né? O Luiz, o Antônio e o Arthur. E estamos aí, né? Há 26 anos nessa jornada. 26 anos na estrada, né? Nosso tema, o último episódio que o Felipe gravou com o pastor Ramires e a Vivian, eles falaram sobre o início, né, do casamento. Nós ficamos com essa missão de falar do casamento maduro. E eu acho que vamos começar desmistificando isso, né? O casamento maduro, né, Neto, não significa a ausência de problemas também, porque a gente sempre vai ter problema, né? Eu acho que é até o contrário disso daí, né? Não é a ausência de problema, eu acho que a gente começa a entender que o casamento ficou maduro quando a gente começa a resolver de uma forma mais espontânea e sem peso os problemas, porque eles sempre vão existir, né? Assim, os problemas nunca vão acabar de existir, mas chega uma determinada fase do casamento e os problemas eles começam a entrar num ciclo de repetição. A gente já começa a identificar, a gente já passou por isso, a gente já sabe como agir, né? Começamos a ver de outra forma, né? Não como a gente via lá no início, né? Que era mais complicado, os conflitos ali, e hoje a gente consegue resolver Outra experiência, isso, né? já de outra forma, a gente já vê de outra maneira. Isso, e aí faz a gente encarar de forma diferente e também, às vezes, o mesmo problema a gente já resolve de forma diferente, porque quando os problemas chegam, a gente já sabe, inclusive, qual vai ser a consequência, né? Então, são escolhas que nós já tomamos alguns anos atrás, no início do casamento, e nos permite hoje saber e entender, se a gente fizer isso, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? E a gente começa a entender que o casamento tá ficando nessa expressão que você falou, maduro, né? A gente vai amadurecendo junto, né? O relacionamento vai amadurecendo junto com a gente. E aí eu quero que a gente fale sobre renovo, né? Inclusive, no ano passado nós tivemos, né, a renovação dos votos de vocês, cerimônia linda. Então, 26 anos de casados, Neto e Lu. Muita gente pergunta isso, eu acho que esse é talvez o grande gargalo, né? De o que se fazer, quanto tempo juntos, como não deixar perder, ou como recuperar aquela euforia, aquele interesse do início do relacionamento, porque as coisas, a própria euforia também muda, né? No meu caso, eu falo muito isso para a Luciene, né? Eu trabalho muito, então eu fico o dia fora de casa e eu fico pensando muito nela, eu falo muito isso para ela, eu fico pensando, sonhando chegar em casa, né? E ter a minha esposa. Então, é tudo como se fosse mais uma conquista, né? Então, é aquela mulher que eu vou chegar e eu vou precisar conquistar de novo, né? Mesmo sendo a mesma mulher, como sim a palavra fala, né? Para mim é sempre um renovo, né? Para mim é sempre bom chegar lá e entender que eu preciso fazer algo para despertá-la, porque eu já sei como funciona tudo isso com ela, ela também sabe como funciona comigo. Então, a gente tem algumas técnicas, né? Algumas coisas que
eu comecei a desenvolver, né, depois de experimentar junto com ela. Então, a Luciene é uma mulher que gosta muito de atenção, né, e as mulheres são diferentes, assim, né? Tem algumas que não gostam, né? Tem algumas que não gostam muito do marido ali colado junto, né? Ela não, ela fala muito essa expressão, né? Se eu sou colada em você, né? Ela cobra muito isso de mim, então para mim é sempre prazeroso. Logo quando eu chego do trabalho ou no trabalho, eu já mando uma mensagem: meu amor, eu cheguei, bom dia, eu te amo, tenho um dia maravilhoso. E quando ele esquece de mandar essa mensagem, Já dá ruim, Lu. aí eu já mando, você não mandou meu bom dia hoje. É isso, é o saber o que importa, né, Isso, Neto? os pequenos detalhes, né, que muita gente não dá importância e assim, quando você conhece a pessoa com o passar do tempo e você sabe que isso é importante para a pessoa, então isso traz um renovo, né? Para ela é prazeroso acordar pela manhã, buscar o celular e buscar como primeira mensagem a minha, saber que eu me lembrei dela, que eu mandei uma mensagem para ela, então já gera aquele clima de ansiedade. Nossa, às vezes a gente... Eu saí de casa, cheguei no trabalho, né? Ela fala, já manda mensagem, já estou morrendo de saudades. Então esse tipo de coisa faz com que o casamento se renove, né? Com que você não fique naquele cotidiano que muitas vezes gera aquela mesmice que não é bom para ninguém. Isso. Às vezes, né, aí, toda manhã quando ele sai para trabalhar, ele fala comigo antes de sair, né? Vem, me beija, Deus te abençoe, né? Isso aí também é muito importante, né? E quando alguma vez assim que acorda naquele atrasado e sai correndo, que é muito difícil não acontecer, mas já aconteceu, dele não me acordar, né, e sair para trabalhar, e eu, mãe, né, saiu, nem falou comigo, o que foi que aconteceu? Aconteceu agora, aí manda mensagem, o que foi que aconteceu? Tu saiu, nem falou comigo, né? Então, assim, essas coisas faz diferença, né? Se importar, né? Isso. E você, o casal, tirar um momento para você, né? Para vocês dois ali. Um momento, né? Não precisa ser fazer uma coisa mirabolante. Ah, mas aí eu não tenho dinheiro para ir para sair para jantar toda semana com o meu esposo. Vai tomar um sorvete, né? É uma coisa assim simples que muitas vezes o casal está precisando ali naquele momento, né? De ter um momento só deles. Fazer uma caminhada junto, de mão dada, né? Isso faz toda a diferença. Não deixar de namorar, né? Isso. Não deixar de namorar. Ter sempre esse sentimento da eterna namorada, né? Quando vira mais uma pessoa comum, acaba que não traz mais aquele sentimento que as pessoas às vezes julgam como uma forma pejorativa, né? Quando fala de paixão, né? Acha que paixão é algo que passa, é algo passageiro. Quando é aquela paixão que realmente não vem com o amor, realmente passa, mas é importante no casamento, além do amor, as pessoas serem umas apaixonadas pelas outras. Isso faz toda a diferença. E tem como, diferente, né? E tem como. Claro que tem. Neto, e Lu, quando a gente fala de um casamento aí de mais de 20 anos, né, 26 anos, as prioridades mudam, o próprio corpo mudou, né? Nós não somos mais os mesmos. Esse ano, em julho, faz 18 anos que eu estamos namorando, e eu não sou mais a mesma, o Eudes também não é mais o mesmo, vocês não são mais os mesmos. E como lidar com isso, com essas mudanças? Mudanças no corpo, que refletem nas mudanças emocionais. Ao longo desses anos, vocês experimentaram muitas mudanças, né? Sim, são mudanças que a gente acaba sentindo, não tem como negar, mas, sabe, a gente senta muito e conversa sobre todo tipo de coisa, e eu e a Luciene, a gente tem o costume de, em muitos momentos, né, um parar para o outro e falar: eu estou te fazendo feliz, né? E a gente se diverte muito com as coisas. E com a mudança do corpo, a gente também acaba se divertindo, porque a gente acaba vendo que a gente não é mais o mesmo, né? Que não dá mais para acordar e sair pulando da cama. Que já dói aqui, dói ali, né? Tem que acordar devagar,
né? E mesmo a gente tentando, né, se fazendo algum condicionamento físico, mas mesmo assim não é mais o mesmo, muda. Eu chego para ele, né, e pergunto, eu tô gorda, né? Aí ele, não, tá linda. Não te... Eu E disse, "Tá como linda." a gente precisa disso, né, Lu? Pois é. Nós mulheres precisamos ouvir isso do esposo e nem todo marido sabe fazer isso, né, Neto? A mulher com quem eu casei, né, a mulher com quem eu casei, em termos de corpo, não é mais a mesma, assim como eu também não sou mais o mesmo. Então, a gente precisa respeitar essas diferenças. E assim, Cíntia, eu falo muito isso, né? A gente precisa ser feliz com o nosso corpo, né? Não adianta querer estabelecer padrões que não refletem mais a nossa idade, não refletem mais as nossas escolhas durante toda uma vida, né? E aí, às vezes, isso acaba interferindo bastante, principalmente na questão do homem, na questão do ver, né, na questão do despertar. O homem precisa ter essa sensibilidade, porque senão acaba, além de falar, né, além de falar coisas desagradáveis, acaba tendo comportamentos desagradáveis, né? E eu tento me policiar bastante e a gente fica brincando, porque é bom levar certas coisas na brincadeira mesmo, porque, claro, cuidando do seu corpo, óbvio, mas não julgando uma pessoa pela transformação corporal, né? Os dois corpos se transformaram, não são mais os mesmos. Pois é, você falou assim do emocional, né? Nessa época, nós somos um casal na meia-idade, né? E já passei, nós como mulheres, a gente passa, né, por vários ciclos e TPM, eu agora estou na pré-menopausa, então são vários Desafios, né? É isso, vários sentimentos que vão aparecendo, coisa que não me irritava, hoje me irrita. Então, assim, ele está sabendo lidar com esses meus sentimentos, né? Que aí começa a ver, né, essa questão que eu estou muito estressada. Então ele vê que não é uma coisa que seria uma coisa natural minha. Eu não vivo estressada desse jeito, né? Mas naquele momento eu estou passando por aquilo ali e ele entender, né? Porque muitas vezes ele fala alguma coisa, aí você dá uma resposta meia irritada ali, meia atravessada, e você parar para ver, né? Que aí ele faz. Você viu o jeito que você falou? E às vezes né? foi sem perceber, né, Lu? Isso, você faz sem perceber, é um turbilhão de hormônio ali, né? Então essa fase assim também é uma fase complicada, né? Que quando o homem não entende, né? Dali pode surgir outros problemas, né? E você também, eu vejo quando ele fala para mim, você vê o jeito que você falou, como é que você tá? Aí aquilo ali cai, né? Porque eu reagi de uma forma que eu não percebi. Na verdade, nem você queria ter reagido assim. Então, assim, ele sabe lidar comigo, né? Você tá sabendo lidar nessa... Ainda vou entrar na menopausa, não sei como é que vai ser, mas já está sendo bem desafiante. Já tem sinais, né? Já tem sinais. E, Lu, ao passar do tempo, o que vocês percebem que pode distanciar silenciosamente um casal? Porque, como foi dito até no outro episódio, né? No episódio anterior, o pastor Ramires citou as raposinhas. O que a gente pode dar nome a essas raposinhas? O que acontece ali entre um casal que silenciosamente, quando a gente percebe, a gente está longe um do outro? Eu vi o episódio, muito bom. Eu me lembro muito bem que o Ramires falou isso. E eu gostei de uma colocação que a Vívia falou, gostei bastante. Uma raposinha que é bem famosa no casamento, ele chama-se o silêncio. A Vívia, ela falou de uma colega de trabalho dela que costumeiramente não resolvia os problemas, né? Então, no casamento, como você iniciou a conversa, sempre vai ter problemas, né? E eu acho que um dos piores sinais para um casal é quando eles não estão mais dispostos a resolverem os problemas. Quando o silêncio é que reina, quando um não quer mais conversar com o outro, quando toma assim aquelas atitudes, eu já sei o que vai me responder, eu não vou mais nem ligar, né? Esse silêncio gera uma outra raposinha que eu acho que é a que inicia o processo de separação
é a indiferença. A indiferença é o pior sentimento que você pode ter dentro de um casamento. Quando você não se importa mais com a outra pessoa, quando para você passa a ser indiferente se a pessoa está bem, se a pessoa está mal, se a pessoa tem algum problema para resolver com você. Quando isso se torna comum, algo comum, eu acho que o casamento precisa de um toque e de uma misericórdia de Deus, porque Deus salva o casamento. Eu entendo que a palavra de Deus ela pode ser uma fonte de cura para o casamento. Até casamentos totalmente destruídos. Nós conhecemos casamentos que estavam à beira do fracasso e pela misericórdia de Deus, o casal ele começou a se comunicar, porque a comunicação ela é essencial, e eles retomaram a caminhada, estão juntos até hoje. E eu acho que uma das raposinhas é essa daí. Existem várias, mas essa é a principal: o silêncio, a falta de comunicação. E aí depois começa, claro, né, a falta de intimidade conjugal, né? Depois começa o isolamento, né? Daqui a pouco você começa a querer até ficar horas trabalhando ali naquele ambiente de trabalho seu, você já não lembra mais da sua casa, e daqui a pouco, quando você vai para casa, você começa a não dormir mais com seu esposo, com sua esposa, você fica na frente de uma TV até tarde, começam a se evitar, né? E eu acho que isso vai gerando os conflitos que se não forem resolvidos, realmente é a ruína do casamento. Nós já passamos, né, amor? Nós já passamos por situações assim, e eu tinha, tá assim, eu preciso dar esse testemunho, eu tinha esse péssimo hábito de me isolar quando eu ficava com raiva de certas atitudes de Luciene. E chegou até certo ponto de eu ser questionado por ela, porque eu sabia que magoava muito ela. Eu já ia dizer isso, essa indiferença dói, né, Lu? Dói demais. Assim, ele sabe que uma das coisas que eu não suporto é quando ele está calado, quando ele fica calado. Então, vamos resolver logo, né? E ele, aí às vezes demorava para chegar, para conversar, e aquilo ali doía. Isso faz parte também do jeito que a pessoa é, né, Neto? Isso, faz demais. Eu fui criado num ambiente totalmente antagônico do dela, né? A gente fala na matemática, diametralmente opostos, né? A Luciene foi criada numa família com muita gente, que se reunia no final de semana. Eu fui criado com minha mãe e minha irmã. Éramos apenas 3. Então era muito comum o isolamento. A gente não tinha contato com muitas pessoas. E no meu casamento, durante muito tempo, no nosso casamento, perdão, durante muito tempo, se isolar era uma forma de eu me proteger. Uma fuga. Uma fuga, né? E quando a gente discutia com algum... Às vezes nem chegava a discutir, mas quando ela fazia alguma coisa que me desagradava, eu ficava calado. Eu ficava dias ali, calado, só dando bom dia, boa tarde, boa noite, mal conversava, né? E até que um dia eu fui percebendo que isso machucava muito ela, né? E de certa forma isso virou, além de uma defesa, virou um ataque, porque eu passei a perceber que ela não gostava disso, e aí muitas coisas eu comecei a impor, porque eu sabia que se ela não fizesse, eu ia ficar calado, e ela odiava isso. Para ela era o fim. Ela preferia ceder do que me ver ficar calado. Até que, graças a Deus, eu fui transformado assim no processo de discipulado, né? As pessoas me falaram isso, o pastor, né, a Gisele, o pastor foi bem claro. Ele disse: olha, isso que você faz não é correto. Isso que você faz não é correto, né? Se você sabe que isso não faz bem para sua esposa, você não pode fazer isso propositalmente. Propositalmente, não. Tudo bem que você ficou com raiva ali, ficou calado, ficou na sua, mas você não pode agir dessa forma para conseguir aquilo que você quer. Então, e isso é um dos processos, né, Cíntia, do amadurecimento. Eu tive que ser tratado no meu caráter, né, porque isso era algo que eu fazia com muita naturalidade. Eu aprendi isso com a minha mãe, né? Então, com a Luciene era bem diferente, porque isso irritava muito, ela deixava ela doente, ela ficava... Não, e hoje, assim, com esse processo de amadurecimento, né, hoje é diferente. Hoje acontece alguma coisa, vai acontecer, né, dele ficar irritado, de eu também ficar irritada, mas hoje a gente procura
conversar, né? Porque aí eu fazia, não, vamos conversar, vamos resolver, né? Não vamos deixar para o outro dia, porque aquilo ali ia me corroendo, né? E vai crescendo. Cada dia, vai crescendo mais. E hoje não, hoje a gente senta, não dorme sem resolver. Às vezes, se acontecer alguma coisa, passa o dia ali calado, mas aí à noite a gente não dorme sem a gente se resolver. E ela começou a usar uma técnica muito eficaz, sabe? Uau. Ela chegava para mim à noite, quando eu não falava mais nada, aí ela chegava, né? Colocava uma camisola, uma coisa assim, e dizia, e aí, vai perder a noite? Ótima Vai resolver ou vai querer perder? Aí a gente sempre agora resolve as coisas, irmão, não tem nada mal resolvido, né? Maravilhosa essa dica, viu, pessoal? Mas assim, a minha esposa sempre foi muito sábia na nossa relação. A minha esposa sempre usou de muita sabedoria em todos os aspectos, né? Eu aprendo muito com ela, né? Em todos os sentidos, porque depois que a gente começou a esse processo, mais ou menos de uns 5 anos para cá, né? Eu tenho observado minha mudança em comportamento em relação à minha relação com ela, porque, claro, eu também preciso perceber, não precisa ser só que ela perceba, eu também preciso perceber que eu estou agindo de forma errada, e eu acho que no final do dia a gente precisa sempre conversar, né, quando as coisas não estão bem, e a gente tem feito isso, graças a Deus, né, amor? Não tem acontecido muito essas conversas, porque... Eu digo a ele, eu não gosto nem de falar, né? Que faz tanto tempo que não acontece, mas aí quando você fala... Isso, mas assim... E tinha outra coisa que me irritava, sabe, Cíntia? Eu vou confessar aqui aos irmãos. Eu ficava com muita raiva porque eu ia dormir sem falar com ela e eu não conseguia dormir. De fato, perdi a noite. E aí, no outro dia, ela ficava em casa dormindo e eu ia trabalhar. Ai, que raiva que me dava. Eu disse, nossa, eu não dormi a noite toda, ela vai ficar aí dormindo. Eu saí, ela estava lá roncando. Eu disse, não acredito. E isso depois foi me incomodando também, sabe? Eu disse, não, eu preciso resolver essas coisas. E hoje a gente resolve de uma forma bem natural. Neto, não é uma disputa, né? O casamento não é uma disputa. Isso, não é uma disputa. E eu quero que a gente fale sobre 2 palavras. A primeira é assumir, né? Assumir que quando se erra, nem sempre é fácil, na maioria das vezes não é fácil. E outra palavra que eu acredito que seja a palavra-chave que a gente não pode deixar de comentar é sobre o perdão, né? Eu vou falar de assumir, ela fala de perdão. Eu tive que assumir muitas coisas assim que nós casamos, e esse processo foi bem difícil para mim, porque eu casei num ambiente onde nós não éramos convertidos, nós não conhecíamos a palavra de Deus, e isso foi muito difícil para mim no início, né? Até eu ter que assumir a responsabilidade de ser um homem casado, de ser um homem já com filho para criar, até eu entender que eu precisava assumir as minhas responsabilidades e que a partir de um determinado momento as consequências de eu não assumir essas responsabilidades também viriam, né? Então nós tivemos um início de casamento muito conturbado por conta dessa minha omissão, né? Até me lembro de um fato que foi muito interessante no nosso início de casamento, que nós fizemos terapia de casal, porque o nosso casamento começou de uma forma muito difícil, mas nós insistimos, né? E teve um determinado momento que, não sei quem foi que nos deu a ideia, né, de fazermos essa terapia, e nós fomos para uma ginecologista. Foi a ginecologista, não foi? Foi, porque a libido estava lá embaixo. Aí, os mesmos problemas, né, que os casais passam, né? Se eu não me engano, até a Vívia também comentou no episódio anterior, junto com o Ramires. E então, nessa época, né, nesse processo, que geralmente não costuma ser no início do casamento, mas foi porque a Luciene também teve o nosso primeiro filho, e logo após o nascimento do nosso primeiro filho, ela teve esse processo também de queda, né, de hormônios, né, não tinha desejo, né, e aí a gente sofreu muito nessa época. E aí nós vamos fazer uma terapia de casal, né, com a psicóloga, né, e essa mulher, ela assim, no bom sentido, né, ela acabava comigo.
É porque ela dizia as coisas que eu precisava escutar, mas parece que ninguém que estava perto de mim tinha coragem de dizer. E ela dizia na Não, mas lata. dizia. muitos também eu já falava, mas Era. ele não acreditava, né? Isso. Aí Uma eu me lembro. terceira pessoa diferente. Isso, é. Por isso o processo discipulado é importante. E aí eu me lembro que quando a gente saiu disso daí, eu entrei no carro e eu fiz a seguinte pergunta para a Luciane: eu sou essa pessoa que essa mulher falou aí? Aí Luciane disse: amor, eu acho que tem muitas coisas que ela falou que realmente refletem o seu comportamento. A Lúcia E é ele simpática fala- ainda. Sim, isso, sendo simpática, com medo, né, da minha E ele reação. falava, e por que você nunca me falou se eu sou desse jeito? Aí eu disse, mas não adiantava. Não adiantava, porque muitas vezes eu falei E e você ele não não acreditava, não via, né? Foi preciso vir dela, né, para ele poder cair a ficha, né, do que estava acontecendo. Aí eu brinquei com ela, eu disse: pois é, mas aí foi preciso eu pagar uma fortuna dessa para escutar esse monte de coisa. Mas aí foi a partir desse momento que eu comecei a assumir, já que a palavra é assumir, comecei a assumir de forma correta o meu papel como um homem, né? Eu ainda não conhecia o Senhor Jesus, eu ainda não sabia que eu também teria que ter o papel de sacerdote do lar, mas eu passei a assumir o meu papel como homem, eu passei a falar não a quem eu deveria dizer não, e passei a assumir as minhas responsabilidades. E aí foi que entrou a história do perdão. Uhum. E aí a gente passou, né? Foi quando a gente começou, logo após esse tempo que a gente fez essa terapia, a gente também conheceu a Jesus, né? Foi quando o momento que a gente se converteu e de lá, assim, tudo mudou, né? A questão do nosso casamento estava pronto para acabar, né? Mas a gente teve a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de tomar uma decisão, de perdoar, né? Ele reconheceu os erros dele, né? Veio me pedir perdão e eu decidi perdoar, né? Assim, o perdão acho que é o primordial também no relacionamento para que ele dure. Agora, perdoar de verdade. Não adianta chegar e dizer, não, eu te perdoo. E amanhã lembrar de novo. Isso passa 26 anos e eu lembrar do que ele fez há 26 anos atrás, como se fosse hoje, e começar a passar na cara dele, porque você fez isso lá atrás. Não perdoou, né? Começar a passar, isso aí você não perdoou. Então você tem que ser curada de verdade, tem que perdoar porque você quando não perdoa, você é quem acaba sofrendo, né? Aquilo ali acaba com você. Nesse sentimento do guardar mágoa, rancor por tantos anos. A gente já ouviu até falar assim, de casos de gente que já faz 50 anos de casada e que a mulher nunca perdoou o marido por um erro que aconteceu lá atrás e viveu amargurada, né? A vida inteira. Não deixou, né? Eles viveram os 50 anos, mas não viveram um casamento feliz. Ela sempre falando, né? Voltando atrás dos erros, sofrendo, isso. Então, assim, acho que o perdão é primordial. E é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Exercitar o perdão. Todos os dias. E você usou uma palavra muito interessante, Lu, quando você fala, eu decidi perdoar. É uma decisão, né? É uma decisão. Ou você decide perdoar, ou você decide viver amargurado para o resto da vida. Ou acabar mesmo, né? Isso. Acabar. Ou então chegar ao fim do casamento. Que isso ninguém quer. E a gente vai falar agora de um tema que eu acredito que é muito difícil, questão financeira. Quando o lado financeiro pega, o homem principalmente fica mais ansioso com essa responsabilidade, né? Ficamos, né? Nós homens nos preocupamos muito com a questão do seu provedor, né? E o lado financeiro é algo que a gente sempre observou. Hoje a gente lida melhor, né, com isso. Eu sou um pouco diferente, né? Cada cabeça em relação ao financeiro pensa de uma forma diferente. Eu não tenho muito apego a dinheiro, né? Então eu sempre tratei o dinheiro como algo que pudesse me trazer um certo conforto, né? Eu nunca proibi o Luciene de comprar nada, nunca controlei, assim, dela. Claro, ela sempre foi uma mulher muito equilibrada em relação a isso. Então, eu nunca fui aquele marido controlador. Eu estou falando, mas ela tá aqui, ela pode comprovar isso, né? Eu nunca tive esse tipo de comportamento, né? Então, a gente entende que o financeiro mexe bastante. Primeiro porque praticamente o dinheiro é que traz
a nossa comida, né? O dinheiro é que traz o sustento, o dinheiro traz essas coisas. Eu entendo que Deus nos dá a saúde para que a gente possa trabalhar E ganhar o né? E dinheiro. ganhar o dinheiro E entender para que a que gente possa não é o viver em meu e o relação a isso. seu, é o nosso, né? Isso É aí isso, sim. a gente nunca teve, assim, né? Separação, né? Sempre foi meu e dele, né? Recebeu, juntou ali, pagou as contas, fez É o o que dinheiro deu da para fazer. casa. É nosso. E aí a gente entra em outro assunto que eu quero aproveitar vocês aqui, a gente não pode deixar de falar desse assunto. No casamento maduro, a chegada dos filhos, tem aquela perda da libido na mulher, que é um desafio. Acho que todas nós passamos por isso, ou a maioria, falo de mim também. E aí, quando chegam os filhos, as prioridades, né? Tem muita mulher que deixa o filho sendo prioridade, e isso é muito comum da gente ver. E aí, Lu? E aí, Neto? Quem é a prioridade nesse casamento, né? Os filhos, o marido, a esposa, os filhos. É uma balança que nem todo mundo entende, e esse é um tema muito sério, né? Vou deixar ela falar que meu libido eu nunca perdi. Aí eu acho que ela pode falar melhor sobre isso daí. Eu já tive a libido baixa, mas nunca coloquei os meus filhos. Eu amo meus filhos, mas eu nunca coloquei eles em prioridade. A minha prioridade é meu esposo e a prioridade dele sou eu. Então, assim, essa questão muitas vezes as mulheres acham que por ser o marido a prioridade é como se fosse deixar de cuidar do filho. Você não vai deixar de cuidar do seu filho. Você não vai deixar de amar o seu filho, né? Mas a prioridade é do seu marido. Muitas vezes a gente vê até casos de mulheres que colocam o filho logo no início, quando nasce, assim, tudo bem, aceitável, dormir umas noites, né, na cama, mas às vezes acontece de usar o menino como desculpa, né? Colocar lá no meio dos dois para que não aconteça nada, né? Então, assim, a prioridade, né? Primeiro Deus, depois o meu marido. Olha aí, meu Deus. E depois os meus filhos. Isso é muito forte. Lu, isso é muito forte. Eu passei a entender isso tem pouco tempo, tem poucos anos, né? O discipulado ajudou muito, que inclusive a Lu é minha discipuladora, e entender que a árvore ferida não gera frutos sadios, né? Saudáveis. E nós somos a árvore, né? Enquanto marido e mulher, nós somos essa árvore que precisa cuidar desse fruto. Se nós não formos prioridades, não vai dar certo, né, Neto? Não dá certo, Cíntia. E sabe, eu tenho uma experiência muito interessante também nisso daí. A gente, no nosso casamento, às vezes os homens não fazem isso, mas enquanto sacerdote do lar, nós oramos pelos filhos, nós oramos pela nossa esposa e nós devemos também orar nesse sentido, sabe? Nós devemos orar pelos nossos filhos, mas nós devemos orar para que as nossas esposas sejam felizes dentro do nosso relacionamento e que seja algo bom para ambos, né? Eu me lembro que em alguns momentos, né, eu ajoelhava e eu dizia assim, Deus, desce óleo nessa mulher, desce o azeite, vem com teu azeite, né? Então, e eu tive a resposta de oração, né? Eu entendo que hoje eu sou muito mais feliz nessa área porque Luciane sempre me priorizou. Isso é verdade, né? E eu comecei a entender também essa parte dele, né? Porque, como foi falado no outro episódio também, a mulher é diferente do homem, né? O homem sempre tem mais aquela questão a libido mais alta, né? Do que a mulher. Mas eu comecei a entender também. Isso é um assunto para outro podcast aí, né? Isso. Porque isso aí rende muito, essa questão do sexo no casamento. E dos filhos, né? Isso. Essa adaptação. Uhum. E a gente precisa encerrar. Essa conversa tá tão boa, eu não queria encerrar. Mas o Neto e a Lu são nossos líderes da nossa rede de casais aqui, da Igreja Metodista. E eu já aproveito para pedir para vocês, né, alguns conselhos para que os casamentos sejam duradouros, para que esses casamentos fiquem maduros e amadureçam cada vez mais. Olha, uma coisa que uma vez eu escutei no início do meu casamento, né, e que é meio clichê, né? As pessoas falam muito isso, mas funciona de verdade, né? Para que o casamento dure bastante, a gente precisa, em determinados momentos, né,
mesmo achando que a razão é nossa, chegar e falar para outra pessoa, me perdoe, eu errei, né? E quando você casa para fazer a outra pessoa feliz e isso gera uma recíproca verdadeira, a outra pessoa também pensa dessa forma e Deus é o centro de tudo, dificilmente dá errado. Dificilmente dá errado. E problemas, como começamos o podcast, sempre existirão, mas com esse intuito de fazer a outra pessoa feliz, de não vê-la como alguém que compete com você, mas vê-la como aquela pessoa que, se ganhar, você também estará ganhando, se perder, você também perderá. Isso ajuda bastante. Isso ajudou bastante ao nosso casamento, tem ajudado. Eu precisei aprender muito isso. A minha esposa sempre foi uma mulher muito perdoadora e eu passei a entender que eu precisava reconhecer os meus erros e só existe perdão quando alguém reconhece que errou. Olha aí. Gente, muito obrigada, Lu, muito obrigada, Neto, muito obrigada, foi ótimo. Nós esclarecemos aí muitas dúvidas e eu espero que esse episódio edifique a sua vida. Se tiver alguma dúvida aí a respeito de relacionamento, manda pra gente, quem sabe pode ser aí o tema do próximo episódio. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de vocês dois e a gente segue por aqui.